Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Família de jovem que morreu atingido por fio de luz será indenizada em R$250 mil. Informações chegando com a repórter Heloísa Medeiros. Os familiares de um jovem que morreu ao ser atingido por fio da rede de energia elétrica serão indenizados em R$250 mil. O montante será dividido entre a mãe, a filha e os 2 irmãos da vítima. A decisão foi da Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sob relatoria do desembargador substituto Gilberto Gomes de Oliveira. Consta nos autos que o rapaz ficou internado por 5 meses, mas não resistiu aos ferimentos. Ficou comprovado que a família teve que fazer um acompanhamento psiquiátrico para superar o trauma. A Câmara também condenou a concessionária ao pagamento de multa de 5% por descumprir a ordem judicial após concessão de tutela antecipada. A decisão foi unânime. A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em sessão desta quinta-feira, decidiu por unanimidade indeferir pedido de desaforamento apresentado pela defesa do ex-soldado PM Luiz Paulo Mota Bretano, acusado do assassinato do surfista Ricardo dos Santos. A defesa buscava transferir o julgamento do réu, marcado para a comarca de Palhoça, a cidade distante do litoral catarinense. Como argumento, a defesa mencionou a comoção social que o crime causou na região da Grande Florianópolis. A Prefeitura de Palhoça chegou a decretar luto oficial pela morte de Ricardinho, também homenageado por escola de samba no último carnaval da capital. Evasão escolar não elimina a obrigação de aluna pagar mensalidades de universidade. Detalhes com a repórter Heloísa Medeiros. Estudante tem obrigação de pagar mensalidades da universidade mesmo sem frequentar as aulas. A decisão foi da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A aluna argumentou que comunicou à instituição que não poderia mais comparecer e defendeu que a universidade não pode cobrar por um serviço que não foi prestado. Contudo, o desembargador Pedro Manuel Abreu explica que houve uma evasão escolar sem rescisão contratual, o que confirma a obrigação de pagar. A decisão foi unânime. Os destaques do programa Justiça Legal chegando com a jornalista Tata Fronrous. No Justiça Legal dessa semana, confira análise sobre o segundo turno das eleições municipais de 2016 com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargador César Abreu. No quadro Isso é Legal, fomos conhecer uma casa de apoio a ex-moradores de rua e dependentes químicos no município de São José. A gente te mostra como funciona a pesquisa de satisfação feita com servidores do Judiciário Catarinense. E tem também a cobertura do simpósio sobre direitos humanos, que aconteceu na capital catarinense e reuniu profissionais para debaterem um assunto. É isso aí. Acompanhe o Justiça Legal durante a programação da TV Justiça e também nos nossos canais na internet. O Pleno do Tribunal de Justiça, em sessão da última quarta-feira, promoveu 7 juízes a desembargador em cargos criados por meio de lei aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Raimundo Colombo no último mês de setembro. Os novos desembargadores, que devem tomar posse no próximo dia 7 de dezembro, são Odisson Cardoso Filho, Gilberto Gomes de Oliveira, José Everaldo Silva, Volney Celso Tomazini, Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Leopoldo Augusto Brigman e Júlio César Quinol. Todos ocupavam vagas de juiz de direito de 2º grau no TJ. Na mesma sessão, o Pleno elaborou, também através de votação aberta, a lista tríplice de procuradores que integravam lista sextupla enviada pelo Ministério Público para preenchimento de vaga de desembargador pelo chamado 5º Constitucional. A lista tríplice ficou assim composta: André Carvalho e Vera Lúcia Ferreira Copete, 48 votos, e Norival Acácio Engel, 32 votos em segundo escrutínio. Os nomes seguirão agora ao governador Raimundo Colombo, a quem caberá decidir sobre o novo integrante do Tribunal de Justiça.
banco indenizará cliente por tratamento grosseiro dispensado por seus seguranças. Detalhes com a repórter Heloísa Medeiros. Instituição financeira terá que indenizar cliente que foi tratado de forma rude pelos seguranças. A decisão foi da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o valor foi arbitrado em R$7 mil. Consta nos autos que o consumidor foi obrigado a comprovar a prótese metálica em uma das pernas para conseguir acessar o estabelecimento. Depois de mostrar que era portador de deficiência física, foi tratado de forma ríspida diante de outros clientes. O desembargador Sebastião César Evangelista explica que os seguranças deveriam agir de forma educada e sem causar constrangimento ao consumidor. A decisão foi unânime. Da sala de imprensa do TJSC, repórter Heloísa Medeiros. Por uma vida melhor. Esse é o mote da nova edição da Semana Nacional da Conciliação, marcada para acontecer de 21 a 25 de novembro, em conformidade com diretriz do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Em Florianópolis, além da previsão de realização de 3.000 audiências para tratar de questões relacionadas a débitos com o município, o Tribunal de Justiça aliou-se à Prefeitura e demais parceiros para literalmente invadir praças e logradouros públicos com um mix de serviços que oferecerá integração social aos cidadãos e ressaltará relações sociais, culturais, esportivas, educacionais e até gastronômicas, através de apresentações e palestras voltadas a oportunidades para uma vida melhor. No quadro Entrevista, a jornalista Tata Fronrous conversa sobre as eleições municipais com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, de Santa Catarina, desembargador César Abreu. Acompanhe um trecho da entrevista. Doutor César Abreu, 3 municípios, muita gente votando e uma eleição relativamente tranquila, né? Qual é o balanço que o TRE faz dessas eleições municipais? O balanço é altamente positivo, né? Nós tivemos um segundo turno realizado de forma muito pacífica, muito tranquila, muito ordeira, né? A disputa, evidentemente, mais acirrada, porque concentram-se em apenas 2 candidatos, então isso não deixa de ser também natural, mas quero crer que foi num clima de respeito, de consciência do eleitorado e também dos próprios candidatos. A apuração aqui em Florianópolis foi encerrada às 18h50, menos de 2 horas após o término da votação. Essa eficiência deve-se a quê? Nós temos um corpo técnico altamente qualificado, há um trabalho de preparação que efetivamente busca esse resultado final com rapidez, mas também com segurança, né? Nós sempre temos dito que nós não estamos numa competição, mas dar o resultado de forma pronta também atende às expectativas da sociedade. Então, o tribunal se empenhou para realizar isso da melhor maneira possível. Há estudos de buscar ainda mais eficiência com tempo mais reduzido. Isso seria possível a partir da própria leitura nas urnas, nas sessões eleitorais e transmissão desses dados, dos resultados das sessões eleitorais. Penso que nas próximas eleições teremos essa novidade que reduziria em bastante esse tempo. Talvez em meia hora nós teremos os resultados das urnas. Em Florianópolis, a eleição foi muito disputada, com pouco mais de 1.000 votos para o candidato vencedor e menos de 1 ponto percentual. A gente pode falar que essa disputa foi uma das mais acirradas que a gente teve? Exatamente. Nós parece que estamos rememorando aquele tempo do voto contado, né? Então, uma disputa muito efetiva. E eu tenho dito uma coisa, nós não temos vencedores nem vencidos no final das eleições. Quero crer que a sociedade deve aplaudir nas ruas ambos os candidatos, seja de Florianópolis, de Blumenau, de Joinville e de qualquer outro município do estado. Nós precisamos dos políticos, nós precisamos da classe política, nós precisamos recuperar a classe política porque isso faz bem para a democracia. O presidente do TSE, Gilmar Mendes, afirmou que nos locais onde aconteceu a votação por biometria, houve um índice menor de abstenções do que nos locais onde não há. Aqui em Santa Catarina, como é que isso ficou? Isso aconteceu no país inteiro e essa redução de índice de abstenção é porque a biometria passou a dar uma maior segurança. Foram eliminados aquelas pessoas que transferiram títulos, foram eliminadas aquelas pessoas que já faleceram. Então, isso tudo faz com que nós tenhamos apenas o eleitorado real.
A íntegra da entrevista pode ser acompanhada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Tata Fronrous e Heloísa Medeiros. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.